Boa tarde ao vereador Eliseu, ao vereador Bertinho, boa tarde à imprensa e a todos os que nos assistem pela TV Câmara. Essa oportunidade de encerrarmos a CPI do DAERP, que conclui seus trabalhos em 2 anos de trabalho. Queríamos ter concluído muito antes, porém, nós tentamos instalar essa CPI 1 ano e meio antes daquilo que conseguimos. Foi uma tentativa frustrada que fizemos em março de 2015, porque já havia evidência de superfaturamento e de direcionamento. Porém, nós tivemos a felicidade, no final de 2016, de contar com a presença desse vereador Eliseu Rocha, que está aqui, que à época assumiu interinamente, depois se elegeu, mas já nos ajudou a aprovar essa CPI. Se tivéssemos conseguido colocar 2 anos, 1 ano e meio antes, provavelmente esse desastre não teria acontecido. Nós tentamos agir preventivamente, infelizmente não conseguimos, por força da base aliada da ex-prefeita aqui na Câmara, que era muito sólida, muito grande, e vou mostrar para vocês a ata de votação dessa sessão legislativa, que nós tentamos aprovar a 6ª CPI. O regimento interno impede a votação da 6ª sem autorização do plenário. Nós não conseguimos, infelizmente, o desastre aconteceu e passamos a investigar com autorização legislativa quando os suplentes assumiram. De lá para cá, fizemos um trabalho que eu achei muito inteligente, uma pergunta que a imprensa nos fez: se a Polícia Federal e o Ministério Público estão atuando, para que uma CPI? Foi uma pergunta inteligente e nós respondemos com trabalho. Nós fomos a fundo investigando os métodos que foram usados para a concretização desse estratagema que visava assaltar os cofres do DAERP. E que infelizmente lograram êxito para prejuízo da população de Ribeirão Preto. Nós então, eu pergunto se o vereador Eliseu gostaria de fazer uso da palavra. Disposição. Então eu já passo a palavra ao vereador Bertinho Scandiuzzi, que é o relator dessa CPI, que fará a leitura de alguns tópicos principais do relatório, que ficará à disposição de todos. Esse relatório segue para a votação do plenário e em seguida caminha ao Ministério Público, na verdade como um complemento de informações, porque mesmo durante a Operação Sevandija tínhamos a senha de acesso ao processo e trocamos informações durante aquele período. Entretanto, o relatório é finalizado e terá o mesmo destino. Com a palavra ao vereador relator Bertinho Scandiuzzi. Bom, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar e agradecer ao vereador presidente dessa CPI, vereador Marcos Papa, e inclusive parabenizá-lo pelo interesse, pela continuidade de um trabalho, né? E também o nosso vereador Eliseu Rocha, que apesar de, naquela época, como foi dito por Vossa Excelência, ele tinha assumido interinamente, mas já mostrando interesse em investigar o que é que ele continua fazendo até hoje também. Parabéns, vereador Eliseu. Mas só para uma recordação, queríamos deixar bem claro que em novembro de 2014, nós apresentamos um requerimento aqui nessa casa, propondo a constituição de uma comissão especial de estudos a averiguar os atos da gestão do DAERP, Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, conforme especifica. Uma comissão cujo objetivo era justamente isto, investigar essa comissão que, depois de todos os trabalhos elaborados, todos os interrogatórios que fizemos durante o trabalho dessa comissão, que o vereador Marcos Papa muito bem acompanhou, foi
componente dessa comissão, da qual eu presidi, e que nós chegamos realmente a ver as injustiças, as coisas erradas que vinham acontecendo no DAERP. Então, no nosso requerimento, já diz, considerando a abertura da concorrência pública número 1 de 2014, cujo objetivo é a contratação da empresa de engenharia especializada para a realização de projetos executivos, execução das obras e serviços para ampliação e melhoramento do sistema de abastecimento de água no município de Ribeirão Preto. Então, após a conclusão das investigações através dessa comissão, fui procurado pelo vereador Marcos Papa, propondo, então, se eu concordava, de ele pedir a instalação de uma CPI, se recorda, né, do vereador? De uma CPI com o mesmo objetivo, acompanhar e investigar as condições dessa licitação por parte do DAERP com essa empresa. Eu prontamente aceitei, vi o interesse do vereador Marcos Papa de continuar essa investigação e, através de uma CPI, aprofundando mais ainda o poder de investigação de uma CPI. Correto? Então, para mim é um orgulho ter participado, ter sido presidente de uma comissão de estudos que, no fim, vendo as necessidades e as coisas erradas que estavam acontecendo através da comissão de estudo, muito bem pensado. E o vereador Marcos Papa, então, pediu a constituição de uma CPI que eu prontamente concordei e fiz questão de fazer parte dela. Então, vamos no relatório final da CPI que investiga as irregularidades no contrato do DAERP com a empresa Aegea. Ato da presidência número 61 de 2016. Da constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi requerida em 5 de março do ano de 2015 por meio do requerimento de número 027614 de 2015, para investigar as irregularidades de concorrência pública número 1 de 2014, sendo requerida pelo vereador presidente a instalação imediata desta CPI, mediante o requerimento número 027615, na sessão ordinária do dia 5 de março de 2015, porém, a base aliada da então prefeita Darcy Vera negou a instalação com a justificativa de que já tramitava pela Casa Legislativa 5 CPIs dentro do limite regimental. Em 13 de setembro de 2016, foi requerida a abertura da CPI novamente para apuração de irregularidades existentes nos atos realizados no bojo da concorrência pública número 1 de 2014, revelando fortes indícios de mau emprego de recursos públicos, falta de planejamento adequado, estabelecimento de condições que restringe a concorrência, claros indícios de sobrepreço, bem como superestimativa de serviços dispensáveis, além de tudo o que a Operação Sevandija apura acerca da contratação da Aegea, né? Ou seja, possível a corrupção envolvendo agentes públicos e particulares, tudo a importar em risco de lesão dos cofres públicos com infração a princípios constitucionais da administração pública e aptos a ensejar o enriquecimento de terceiros típicos da lei de improbabilidade administrativa, sem contar com reflexos da lei anticorrupção. Em continuidade aos trabalhos dessa CPI, em 14 de fevereiro de 2017, por meio do ato da presidência número 8, de 14 de fevereiro de 2017, tendo como membros os vereadores Marcos Papa,
Bertinho Scandiuzzi, Orlando Pessotti, Eliseu Rocha e Marinho Sampaio. Foi reaberta e instalada em 21 de fevereiro de 2017, com a presença do vereador-presidente e dos demais membros da comissão. Das provas pré-constituídas. As provas pré-constituídas que embasaram a abertura desta CPI são: planilha comparativa de concorrência número 1 de 2014 e das concorrências 2, 3 e 4 de 2012, indicando a elevação desarrazoada de preços unitários e superestimativa de quantitativos edital de concorrência número 1 de 2014 do DAERP e anexos documentos envolvendo concorrências 2, 3 e 4 de 2012 do DAERP, cópia de ação civil pública. Do funcionamento da CPI. Por ser função desse legislativo e controle político dos atos praticados pelo Poder Executivo, que é, sem dúvida nenhuma, uma das principais contribuições dessa Igreja Casa de Leis ao processo político, como forma de questionamento dos atos do Executivo em acesso ao funcionamento de sua máquina burocrática, a fim de analisar a gestão da coisa pública no exercício do seu poder de investigar, requerer-se a abertura dessa CPI. Essa comissão parlamentar de inquérito constituiu um importante instrumento do Poder Legislativo na consecução deste fim, que no presente do ato é a apuração de irregularidades no âmbito da autarquia municipal, Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, que foram supostamente praticadas por meio de superintendência, diretório, órgãos técnicos, além de participação de uma pessoa jurídica de direito privado na execução de concorrência pública número 1 de 2014, revelando mau uso dos recursos públicos e falta de planejamento adequado, estabelecimentos e condições de que restringem a concorrência com a aplicação de sobrepreços, bem como superestimativa de preços dispensáveis, de modo a causar lesão aos cofres públicos no valor de R$ 18.330.545. Em continuidade aos trabalhos dessa CPI, em 14 de fevereiro de 2017, por meio do ato da presidência do número 8, de 14 de fevereiro de 2017, tendo como membros os vereadores Márcio Papa, Bertinho Scandiuzzi, Orlando Pessotti, Eliseu Rocha e Marinho Sampaio, foi reaberta e reinstalada em 21 de fevereiro de 2017, com a presença do vereador-presidente e dos demais membros da comissão. Da suspensão da concorrência número 1 de 2014 pelo Poder Judiciário. Em 1 de outubro de 2015, o Poder Judiciário, diante das irregularidades apresentadas na concorrência pública número 1 de 2014, o objeto desta CPI determinou a suspensão imediata do procedimento licitatório, inclusive para impedir a assinatura de contrato ou de seus efeitos, caso houvesse, na época, sido formalizado sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000. Há fortes indícios de que tenha havido, de fato, aglutinação desnecessária de serviços destinados em um único objeto, de que foi tal aglutinação tenha restringido o caráter competitivo da licitação, tanto que apenas uma concorrente restou habilitada no certame, que aparentemente não atende ao interesse público. As obras licitadas
contemplavam a execução de um serviço distinto em locais diversos e poderiam ter sido cindidas com a escopa de permitir a participação de maior número de possíveis interessados, o que aumentaria a competitividade e, consequentemente, contribuiria para a redução de preço em atendimento ao comando incerto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 da Lei de Licitação. Isto decorrente de uma representação protocolada junto ao Ministério Público com os apontamentos das irregularidades, passando estes a serem objeto da ação civil pública, bem como de investigações iniciadas da Operação Servandija. Órgãos que foram oficiados pela CPI. Esta CPI oficiou para solicitar colaboração em encaminhamento de documentos que poderiam subsidiar os seus trabalhos, sendo resguardado o sigilo dos seguintes órgãos: Polícia Federal, número 270 de 2016, GAECO, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministério Público do Tribunal de Contas, Juízo da 4ª Vara Criminal requerendo o encaminhamento integral das denúncias, documentos envolvendo os fatos aqui apurados. Comissão de Valores Imobiliários, notadamente para ser o Grupo Aegea uma campanha aberta, sujeita à fiscalização e comprometedora de deveres internos e internacionais, atinentes a boas normas corporativas. O Comitê Brasileiro do Pacto Global, responsável pela rede brasileira do Pacto Global da ONU, visto que o grupo ora investigado se declarou signatário e compacto à anticorrupção. Da representação de pedido do bloqueio de bens da empresa Aegea pela CPI. Trabalho importante da CPI foi ter logrado êxito quanto ao pedido de bloqueio de bens ativos e lançados contra a Aegea Engenharia e Comércio Limitada, estendido para a controladora Aegea Saneamentos e Participações, visto que esta é detentora de 99,99% de seu capital como forma de resguardar o prejuízo ao erário. Isto porque, em relação à primeira empresa, pouquíssimos valores foram bloqueados e absolutamente incapazes de garantir a reposição do prejuízo, sendo que, de acordo com as apurações até o momento, foram desviados efetivamente dos cofres públicos no mínimo 18 milhões. Acertadamente, o Ministério, meritíssimo juiz de direito da 4ª Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto, deferiu o pedido de bloqueio dos bens nos valores da empresa Aegea Saneamento e Participações Sociedade Anônima, até o mínimo de 18.330.545. E ainda há o seguro caução no valor de 4 milhões, o que significa dizer que o DAERP poderá ainda acionar o seguro e o bloqueio dos bens para ver o seu patrimônio ressarcido. Das informações prestadas à CPI, empresas Unifer e as associações paulistas de empresas e perfuração de poços profundos. Esta CPI também recebeu informações por meio de representantes legais da empresa Unifer e da Associação Paulista de Empresas de Perfuração de Poços Profundos, de
De acordo com a representação da Unifer, folhas 163 e 164, que participaram da concorrência 1 de 2014, também contestaram o edital licitatório e a sessão pública de abertura de envelopes de documentos, mas teve todos os seus recursos negados pela administração, que chegou a ajuizar a ação cautelar contra o DAERP, mas teve a sua liminar indeferida. De acordo com o representante legal da Associação Paulista das Empresas de Perfuração de Poços Profundos, estes ingressaram com representação junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo contra o edital da concorrência número 1 de 2014, objeto de investigação por esta CPI, requerendo a anulação da licitação e do contrato cópia da representação folhas 169 a 204. Da informação prestada ao Grupo da Atuação Especial de Representação ao Crime Organizado, GAECO, em 5 de setembro de 2017, esta CPI deliberou pela expedição de ofício ao DAERP, solicitando informações sobre alguns serviços em poços realizados no bojo do contrato ora investigado, tais como Poço Recanto das Palmeiras, Jardim Jamil Semicuri, Manuel Pena, Parque dos Lagos, da Costa e Silva, da City Ribeirão, Major Ricardo, Primavera, e do loteamento João Said Sobrinho. Em atenção ao ofício citado, o DAERP juntou cópia de sindicância administrativa aberta após a deflagração da Operação Sevandija e, por meio do ofício número 337 de 2017, respondeu os requerimentos desta CPI sobre os postos documentos, os poços documentos estes que integram os autos dessa CPI. Atenção mereceu a construção do Poço Quinta da Primavera 2. Trata-se de um poço na área de expansão urbana das mais valorizadas da cidade, Zona Sul, no Jardim Olhos d'Água, na região imediatamente subsequente à Avenida João Fiuza, cujo preço médio do poço é de 2,2 mil, poço este construído pela Engepab. A construção foi feita em uma área de 500 metros quadrados em março de 2016. Atualmente encontra-se desativado. Este está pronto para uso, porém inoperante porque não possui ligação de energia elétrica. O que é preocupante é que o DAERP, na época, sob o comando do superintendente Marco Antônio dos Santos e sob a chefia técnica de Luiz Alberto Mantilla, ambos réus da Operação Sevandija, autorizou que o poço fosse perfurado e integralmente construído dentro de uma área particular pertencente a Tambaiba Empreendimentos Imobiliários Limitada. No entanto, a referida área não goza de aparência de uma área permeável e não há propriedades em seu entorno, sendo baixíssimos a dimensão populacional. Portanto, uma obra desnecessária, de outra feita, caso necessário, por se tratar de área particular e parcelável, a obrigação da construção do referido poço exclusiva é a direita responsabilidade do loteador como contrapartida urbanística, sendo agravante que os recursos empregados na construção dos poços Quinta da Primavera 2 sejam totalmente públicos. Sendo assim, foi encaminhado a representação ao GAECO para apuração
de eventuais ilegalidades quanto à autorização pelo DAERP na construção do poço em questão com recursos públicos. Oitivas realizadas pela CPI. No dia 24 de novembro de 2016, nesse dia foi ouvido o Dr. Daniel Moraes Brondi, assessor jurídico do DAERP, à época, na oportunidade, esclarecendo à CPI que o DAERP realizou um trabalho após a deflagração da Operação Sevandija. Não precisa. Tá bom. Correto. Correto. Tá bom. Dos encaminhamentos. Ministério Público Estadual. Os primeiros encaminhamentos se dão ao Ministério Público Estadual na Promotoria da Cidadania, que tome ciência do tanto aqui apurado, prossiga nas investigações. Inicialmente deve ser apurada a responsabilidade no âmbito civil administrativo dos agentes públicos por ser cometimento de atos de improbidade consoante exposto nesse relatório, como também a apuração da responsabilização das pessoas jurídicas envolvidas no certame objeto desta CPI nos termos da Lei 12.846/2013, Lei da Anticorrupção Empresarial, já que há fortes indícios da prática do ato de corrupção para que sejam devidamente punidos nos exatos termos da lei. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consoante apontamento realizados nas representações que tramitaram nesse tribunal acerca da contratação da empresa Engepap, Engenharia e Comércio Limitada, a EGEA, para a administração municipal da nossa cidade e demais provas produzidas na Operação Sevandija requer que seja processada a análise nos termos regimentais, recebendo o presente relatório como representação para abertura do procedimento de declaração de idoneidade para contratar com a administração pública em face da empresa retro-mencionada. Tendo em vista, pelo que pode apurar, que a conduta dos dirigentes ou gestores da empresa teria violado preceitos constitucionais, em especial os princípios de legalidade, de moralidade e eficiência, regras de ordem pública e isonomia entre os candidatos de consolidação do liame obrigacional com poder de Estado. Você quer continuar? Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Fica cientificado do presente o excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre todas as irregularidades ora apontadas, as omissões, as faltas fiscalizatórias e a leniência no atendimento dos interesses públicos, razão pela qual, por dever de ofício, deve diligenciar ao escopo de suas competências para fazer o que for necessário para ressarcir o erário público dos prejuízos sofridos com a contratação ora objeto desta CPI. No outro giro, deve a mesma autoridade promover a abertura das sindicâncias competentes para a apuração interna dos fatos ilícitos já descobertos, assim como a colaboração com os órgãos estatais competentes, tais como Tribunal de Contas e Ministério Público. Quinto, Ministério Público Estadual e o GAECO.
O encaminhamento se dá ao Ministério Público Estadual, GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, para que tome ciência do tanto aqui apurado e prossiga nas investigações relacionadas à Operação Sevandija. Comissão de Valores Imobiliários. O encaminhamento se dá para que tome ciência do tanto aqui apurado para as providências que julgar necessárias diante de seu objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores imobiliários no Brasil na condição de autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Comitê Brasileiro de Pacto Global. O encaminhamento se dá para que tome ciência do tanto aqui apurado para as providências que julgar necessárias, considerando que o Comitê Brasileiro de Pacto Global é responsável pela rede brasileira do Pacto Global na ONU e que a AGEA se declarou signatária do Pacto Anticorrupção. Conclusão. Pelo exposto, esta CPI concluiu pela irregularidade da concorrência número 01/2014 e da contratação decorrente, ante a ausência de um projeto básico individualizado de cada poço em desatendimento às exigências mínimas da Lei Federal número 8.666/93 e que levou à imprecisão na planilha orçamentária, a vedação ao somatório de quantitativos e atestados diferentes para a qualificação técnica dos licitantes e aglutinação do objeto pretendido. Gerou restrição e competitividade, tanto que atraiu apenas 3 empresas e 2 foram inabilitadas por não cumprimento das exigências técnicas. Houve evidente prejuízo quanto à compatibilidade dos preços contratados com os poços correntes no mercado para os itens de poços profundos e reservatórios metálicos, nos termos do inciso 4º do artigo 43 da Lei Federal 8666/93, apontamentos estes que comprometeram a legalidade do certame e, consequentemente, do contrato. Concluímos ainda que a administração pública e os agentes que atuaram no certame violou sobremaneira os princípios constitucionais que regem a administração pública, elencados no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988, que devem nortear as práticas dos administradores públicos, quais sejam o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Configurado que está a ilegalidade dos atos praticados na concorrência 01/2014, visto que, contrários à lei, à moral pública, aos bons costumes, às regras da boa-fé, aos princípios da justiça e equidade e a ideia comum de honestidade. Portanto, merecem pelos órgãos competentes a apuração quanto à prática dos atos de improbidade administrativa pelos servidores públicos envolvidos, já que as condutas ilícitas resultaram em prejuízo patrimonial ao erário na ordem de mais de 18 milhões de reais. Necessário se faz também a apuração da responsabilidade das pessoas jurídicas envolvidas no certame, objeto desta CPI, nos termos da Lei nº 12.846/2013, Lei Anticorrupção Empresarial, já que há fortes indícios da prática de ato de corrupção para que sejam devidamente punidas nos exatos termos da lei, ainda que o combate à corrupção represente um dos maiores desafios da sociedade contemporânea. Nestes termos, estas são as razões que fundamentam o respectivo relatório final, que apresento a deliberação com encaminhamento de remessas às autoridades e órgãos indicados no item 5, certos de que cumprimos o nosso dever
de fiscalização e investigação dos atos do Poder Executivo para que tomem as medidas administrativas e jurídicas cabíveis à espécie. Em sendo aprovado o presente no âmbito desta CPI, seja o mesmo apresentado ao douto plenário desta Egrégia Casa de Leis para apreciação regimental. Bertinho Scandiuzzi, vereador, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as irregularidades do contrato do DAERP com a empresa AEGEA. Senhor presidente, vereador Marcos Papas, Eliseu Rocha, membro desta comissão, vereador Marinho Sampaio e vereador Orlando Pessotti. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Eliseu Rocha, pela leitura do relatório, vereador Marinho. Quero me dirigir à cidade de Ribeirão Preto, à imprensa presente, para dizer que existe uma diferença muito grande entre ser amigo de um vereador e acompanhar o trabalho de um parlamentar. Esse requerimento que eu vou disponibilizar à imprensa, e há tempos está nas mãos do Ministério Público. Dia 5 de março de 2015, nós propusemos essa CPI. As evidências eram gritantes de direcionamento e de superfaturamento. E aí, nós trouxemos aqui para vocês verem como dá dó a ata de votação dessa sessão que nós pedimos e foi negada. Essa ata também está em poder do Ministério Público. Porque, mas o vereador é meu amigo, fiquei surpreso de ver aquela história. Vereador não é amigo. Parlamentar está aqui para fiscalizar o Poder Executivo. É amigo na vida social, é amigo na escola, é amigo na igreja, é amigo no clube. Aqui dentro, vereador tem que fiscalizar o Poder Executivo. É para isso que o vereador é eleito. Então não adianta falar, mas o vereador é meu amigo, poxa vida, que decepção aquela situação, porque nós propusemos, tentamos agir preventivamente. Olha o estrago que fizeram no DAERP, olha o estrago que fizeram para construir obras necessárias, porém superfaturadas e dirigidas a um grande grupo econômico. Se aproveitaram daquela crise hídrica que Ribeirão Preto vivia e o Brasil vivia em 2014, para apresentar uma concorrência necessária, mas se aproveitaram para superfaturar. Então nós estamos aqui trazendo as evidências de que houve uma ação da base aliada da ex-prefeita 1 ano e meio antes da propositura dessa CPI. Também trouxe para conhecimento dos senhores, quando conseguimos finalmente aprovar, porque esse documento é de 5 de março de 2015, em 7 de novembro de 2016, com a presença dos suplentes, conseguimos, felizmente, essa aprovação. E partiu desta CPI. Também copiamos a imprensa o pedido de bloqueio de 18 milhões de reais. Partiu dessa CPI. Eu quero agradecer a presença da TV Tati, da Rádio CBN, agradecer a presença do jornal Tribuna. O Pimenta está cobrindo algum veículo, Tribuna também, assessoria de imprensa da AEGEA. Agradecer porque muitas vezes a imprensa mostra documentos que estão no Ministério Público como se tivessem brotado no Ministério Público. Então vem a reportagem dizendo que o Ministério Público, que o Poder Judiciário, mas o documento não nasceu no Ministério Público. O documento não nasceu. O documento está lá porque vereadores trabalhando investigaram e tiveram a coragem de enfrentar grandes corporações e organização criminosa que comandava Ribeirão Preto, para que esse documento chegasse ao Ministério Público. Ele não nasce lá, ele não cria asas e sai daqui da Câmara Municipal e vai lá para o Ministério Público. Não! É vereador que honra o mandato que lhe foi conferido, que tem coragem, que investiga e que encontra a prova e que manda punir os criminosos. Então partiu dessa CPI
o pedido de bloqueio de R$2 milhões. E o doutor Leonardo Romanelli, do GAECO, está aqui, confirmando que o nosso pedido faz todo sentido. Diz o doutor Romanelli, membro da Força Tarefa da Operação Sevandija, no dia 9 de dezembro de 2016, portanto, analisando o requerimento que partiu desta CPI, razão assiste à sugestão lançada pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto, pela CPI do DAERP. Então, partiu dessa CPI. E o doutor Lúcio Alberto Enéas concordou com essa CPI, concordou com o Ministério Público e determinou o bloqueio desses 18 milhões. Porque o sujeito vai lá, vai preso, faz delação, tem desconto na pena e o dinheiro fica onde? Some. Está na mão de laranjas, está na mão de quem pegou propina. E agora, o que essa CPI pede pela segunda vez, a primeira vez publicamente no Palácio Rio Branco, eu me dirigi diretamente ao prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior. Por que a prefeitura não move ação contra essa quadrilha com base na lei anticorrupção? Porque a lei de improbidade, ela pega o funcionário que recebeu propina. Estão presos, inclusive. E quem pagou a propina? Não vai pegar? Vai deixar de graça? Então tem que pegar quem pagou propina. E não por outro motivo, essa CPI oficiou o escritório da ONU, porque assinaram um nome lindo, Pacto Global Anticorrupção, parabéns, e vem assaltar Ribeirão Preto. Notificaram a Comissão de Valores Mobiliários de que conseguiram um contrato em Ribeirão Preto, parabéns, mas escondem da Comissão de Valores Mobiliários que são investigados criminalmente aqui. Essa CPI está oficiando também a Comissão de Valores Mobiliários sobre isso. Mais adiante, essa CPI está pedindo a declaração, um procedimento de declaração de inidoneidade por parte dessa empresa. É um pedido desta CPI. É importante frisar isso, e eu agradeci nominalmente os veículos que estão aqui presentes, porque, de novo, amanhã vai ser declarado inidônea. Quem que declarou a inidoneidade? Foi essa CPI que está pedindo no dia de hoje, dia 26 de dezembro de 2018. O que eu falei? Dezembro, perdão. De novembro de 2018. Que essa empresa seja declarada inidônea em todo o território nacional. Porque foi essa CPI que descobriu a perfuração do poço no Jardim Olhos d'Água, com dinheiro público. Partiu daqui a informação de que os fiscais da obra, que deveriam fazer a mensuração dos serviços, passar por auditoria e depois receber, que o senhor Mantilla mandava pagar diretamente. Foi uma revelação dessa CPI. Porque nós fomos a fundo para estudar os métodos, os meandros desse estratagema que essa organização criminosa usou para assaltar os cofres públicos. Então, senhores, isso é trabalho de investigação. Isso é trabalho de parlamentares que, investidos do poder do mandato, usam de suas prerrogativas para chamar, para convocar quem transgride com o serviço público. E atento esteja o chefe do executivo dessa cidade para as providências que ele tem que tomar, nas diligências que ele tem que fazer dentro do DAERP, na Secretaria de Administração, onde quer que seja. Esteja atento o chefe do Poder Executivo, que tem esse nome, porque tem prerrogativas de defender a população de Ribeirão Preto dos abusos que se cometem nessa cidade, e não por outros motivos, a cidade encontra-se na situação em que está. Não é falta dinheiro para recapear as ruas, falta dinheiro para contratar professor, porque tem sala de aula sem professor, falta dinheiro para os postos de saúde, a cidade voltou a estar inteira esburacada, falta dinheiro para a Secretaria de Esportes colocar para funcionar os aquecedores da piscina, falta dinheiro, falta dinheiro, falta dinheiro. Então que o Poder Executivo haja, agora o IPM,
que o Poder Executivo haja com muita energia. Não é só nesse caso que está havendo transgressão. Tem mais casos e o nosso mandato está atento. Então, da minha parte, se os vereadores quiserem fazer uso da palavra. Obrigado, vereador. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos presentes. Agradecer a presença da imprensa, que é tão importante para levar essa informação aos nossos munícipes, saber do trabalho que há nesse legislativo e que aquilo que a população estava sendo enganada, e com a finalização dessa CPI, isso está sendo desmascarado. Quero cumprimentar o vereador Marcos Papa, parabéns pela sua atuação, pela sua dedicação como legislador, como fiscalizador e pelo excelente resultado do trabalho dessa CPI. Vereador Bertinho, os demais membros também que aqui não estão presentes, agradecer a todos, agradecer ao Marcos Papa pelo convite. Na última a gente não pôde estar presente por motivo de outros compromissos, mas hoje estamos presentes aí. E dizer que fico feliz de ter podido colaborar, Marcos, porque naquele momento que nós estávamos aqui interinamente, você prontamente, quando me procurou, falei perfeitamente, nós viemos para servir a nossa população, ser fiscalizador. E você não conseguia andar com a CPI porque não conseguia passar no Legislativo. E naquele momento nós chegamos aqui, assinamos essa CPI junto com vocês e foi possível abrir essa comissão parlamentar de inquérito. Exatamente. E aí está o resultado. Quer dizer, então você começou muito antes de ter sido aí desencadeada a Operação Sevandija, você já vinha cutucando a ferida, mostrando que tinha algo errado e que realmente a Justiça, a Polícia Federal, o GAECO, conseguiu provar para a sociedade que nós estávamos sendo assaltados em Ribeirão Preto por uma quadrilha e que ninguém levantava a bunda da cadeira para poder fazer, para poder investigar, para poder denunciar. Então, essa foi uma coragem desse legislativo, desses parlamentares, que puderam mostrar para a sociedade que é possível, sim, trabalhar com honestidade, com transparência e ajudar no desenvolvimento da cidade. Hoje nós estamos aí, pagando pelos erros, uma cidade que está intransitável. Tentei chegar rápido aqui na Câmara agora, a gente não consegue andar em Ribeirão, porque tem buraco para todo lado, e realmente aquilo que você falou, nós não temos dinheiro para nada, infelizmente. Muita coisa precisa ser feita. Muito obrigado, obrigado Bertinho, e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Eliseu. Com a palavra, o vereador Bertinho Scangiuzzi, relator dessa CPI. Olha, foi o tanto que o trabalho dessa CPI, iniciada com a nossa comissão de estudos lá atrás, Papa, na ocasião, nós sabemos que a licitação ela estava orçada, se não interrompe o trabalho dessa ladra do cofre de Ribeirão Preto, essa empresa e a gangue que acompanhava, que inclusive trouxe elementos de fora para vir juntar, reforçar uma gangue de ladrões no cofre público. Ela estava orçada em onde que está o valor aqui? Em R$ 71.669.378,69. Quer dizer, olha aonde os cofres da ERP iam parar se essa gangue, esses ladrões dos cofres públicos, estariam trabalhando se não tivesse um trabalho de investigação, como você bem disse. A obrigação do vereador, ele não deve ter conhecimento, não deve ter amigos. Se o vereador se propôs a trabalhar, e as duas prerrogativas do vereador é legislar e fiscalizar, eu considero a principal trabalho do vereador é a investigação. Haja visto que o resultado dessa CPI, que colaborou em tudo, e até inclusive o promotor, que participou das investigações da Sevandija, elogiou e reconheceu o trabalho dessa CPI. Portanto, eu também estou feliz, realizado com o trabalho que nós começamos. Quantas denúncias que a gente tentava fazer, e em plenário, alguns que pertenciam à base da prefeita Darcibera, tentavam nos bloquear durante as sessões. Nós, no calor da investigação, às vezes éramos humilhados,
porque nós víamos que formavam aquele grupo para ir lá questionar. Quando um de nós da comissão íamos fazer a denúncia, sempre tinha alguém para subir e defender esses ladrões que roubaram os cofres de Ribeirão Preto. Então, é importante sim, e fazer com que devolvam o dinheiro, não é somente prender, não. Tem que ser devolvido tudo aquilo que levaram do cofre de Ribeirão Preto, porque a gente vê filas nos postos de saúde, falta de medicamentos. Às vezes nós não podemos culpar, por exemplo, o pessoal que está agora, porque pegaram o governo todo ele desmantelado. Como você disse, rua esburacada, falta de atendimento na área de saúde. Quer dizer, em tudo quanto é lugar, tudo falta dinheiro. Por quê? Dificuldades que encontraram depois dos roubos, o assalto que fizeram em todos os setores do governo passado. Você só via roubo, você só via situações. Você veja o problema que você tanto colaborou também nas investigações da merenda escolar. Quer dizer, eu agradeço a nossa assessoria jurídica, quanto me ajudou a investigar, ver o quanto que estavam roubando da alimentação das nossas crianças. E culminou no quê? Na eliminação daqueles ladrões que fiscalizavam de uma maneira errada. Portanto, Papa Eliseu, estou feliz, estou realizado de completar um trabalho de tamanha importância como essa. Obrigado, vereador Bertinho, obrigado, vereador Eliseu. Eu declaro encerrada, então, a presente sessão e já me coloco à disposição da imprensa. Obrigado.